Foi no ano de 1980 que a Honda introduz no mercado a CB400, essa moto que ficou tão conhecida no Brasil com a versão 400 e a versão 402. Mas em 83, a Honda moderniza essas motos, lançando no mercado algumas versões da então nova CB450. Claro que depois outras versões apareceram, mas ali em 83, três versões foram oferecidas para o público. A primeira era uma versão Standard. Esse nome, na verdade, Standard, ele foi uma invenção, mas depois ele acabou sendo adotado, porque era um modelo mais simples, um modelo que não tinha tantos luxos, né? Depois teve o modelo Custom, que tinha ali alguns acabamentos dourados, uma rabeta um pouco diferente, o guidão um pouco mais alto, ou uma moto mais cruiser, mais customizada, luxuosa. E a versão E, ou depende do lugar que você está no Brasil, E. CB450E. Como eu pronuncio E, então vai ficar E mesmo. E que era E de esporte. Mas aí muita gente até hoje acredita que ou não há nenhuma diferença entre essas motos, ou tem gente que acredita erroneamente que a tal da Sport é mais brava, anda mais. Bom, na verdade, nenhuma coisa nem outra. Em termos de motorização, todas as 450 são iguais. Absolutamente. 450 Standard, 450 Custom, 450 Sport. Mas a Sport tem uma diferença. O que a faz Sport não é a questão da motorização, é a questão da geometria. Nesse mundo que, digamos, as pessoas são taradas e obcecadas com motor, remap, potência, dinamômetro, eles esquecem que o que ganha corrida, até hoje no MotoGP, não é só o motor. Claro que o motor é parte fundamental. Mas o conjunto da obra tem tudo a ver com quadro, tem tudo a ver com geometria, tem tudo a ver com peso, tem tudo a ver com massa, tem tudo a ver com centro de gravidade e outras coisas que envolvem a ciclística de uma motocicleta. É justamente aí, nesse assunto, que a Honda teve uma solução barata e absolutamente genial para transformar a tal CB450E numa moto, digamos, com um comportamento mais esportivo. Eu não posso de cara falar o que a Honda fez sem antes introduzir, talvez algumas pessoas já saibam, mas não é o escopo, a ideia desse vídeo é explicar alguma coisa de geometria de moto. A Honda não ia mudar o quadro da moto. O quadro da CB450 Sport é igual da Custom, é igual da Standard, é igual da TR, é igual da DX. Talvez com uma ou outra, um ponto de ancoragem de uma bomba de freio, um ponto de ancoragem de buzina. Isso aí é feito no final da produção, mas entortar os canos e soldar os canos dentro do gabarito, eles não iam fazer um novo gabarito inteiro por causa dessa moto, senão eles iam criar uma outra moto. Também, eles não iam mudar a balança da moto, eles não iam fazer nada muito gigantesco. Isso foi feito lá depois com a CBR 450. Eles tinham que mudar a geometria da moto, gastando pouco e ainda conferindo à moto um visual diferente. Uma das grandezas importantes quando a gente fala sobre ciclística, geometria e projetos de quadros e essas características físicas da moto é a distância entre eixos. Muitas vezes a gente não se atenta da importância da distância entre eixos
para o comportamento da motocicleta. Mas qualquer pessoa que gosta um pouco, entende um pouco, anda de moto, sabe a diferença entre olhar uma custom, né, uma cruiser, olhar uma moto fora de estrada e olhar uma moto esportiva e saber que tem uma diferença enorme entre uma e outra. Basicamente, resumindo, fazendo um resumo do resumo do resumo, distância entre eixos determina se a moto ela tem uma tendência a se manter mais estável numa reta ou uma distância entre eixos menor se ela é uma moto que tem mais agilidade, uma moto mais arisca. Por exemplo, eu fiz esse modelo, que é a minha moto didática, que ela tem, inclusive, suspensão, para mostrar como que essas coisas funcionam na hora de ensinar. E aqui eu posso, inclusive, mexer na distância entre eixos. E mesmo quando a gente brinca com essa moto na mão, já dá para perceber a diferença entre uma distância curta e uma distância longa. Todas as CBs 400, 402, 450, Tucunaré, Custom, TR, DX, todas elas têm uma distância entre eixos de 1.390 milímetros. Ora, o que será que tem aí nessa história? A gente já vai descobrir quando a gente começar a entrar nos outros assuntos, que é caster e trail. O segundo assunto, segunda grandeza, segundo aspecto que a gente precisa olhar quando vai discutir o básico, do super básico de geometria em moto, é esse ângulo aqui, o chamado rake, que dá para traduzir para o português como caster. Se alguém aqui já trabalhou com alinhamento de suspensão de carro, já ouviu esse termo. O caster é o ângulo imaginário entre um eixo perpendicular ao solo e a suspensão dianteira, não é? É esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Nessa moto eu posso mexer nesse ângulo. No que implica esse ângulo? Se você imagine uma moto assim, ó, o ângulo zero ou 90 graus, como queira, não é? Vai ficar muito, mas muito difícil de você andar. Se você quiser fazer uma bicicleta com esse tipo de desenho, experimenta, vale a pena. É muito complicado. Quanto menor esse ângulo, mais arisca a moto fica, mais fácil de entrar na curva. Ela responde muito mais rápido, por exemplo, ao contra-esterço. Quanto maior esse ângulo, maior a tendência de se manter estável e mais dificuldade de iniciar uma mudança de trajetória. A CB, todas elas, inclusive a Sport, pelo próprio desenho do quadro, do pescoço, daquela parte do pescoço, tem 27 graus. Você vai encontrar motos por aí com 24, 23, 29. Esse número é um número bem comum da década de 80, final de 70, começo dos 80. Hoje as motos elas são um pouquinho mais fechadas. Mas isso determina muita coisa. Note que, se você encolhe, diminui, fecha esse ângulo, você também diminui a distância entre eixos. Distância entre eixos, caster da moto, e agora a gente vai falar de uma terceira grandeza, que é o trail. Essa é a trindade que determina
a dirigibilidade de uma motocicleta. Voltando a falar da CB450E, se ela não teve uma mudança no quadro, o quadro da CB450E é o mesmo quadro de todas as outras CBs 450. A mudança é pequena. Eles têm alguma mudança assim num ponto de ancoragem de uma buzina, de um sistema de freio, mas o gabarito, ou seja, o trabalho de dobrar, entortar um cano, dobrar o cano, soldar no gabarito, praticamente é o mesmo, ou seja, é o mesmo quadro para toda essa família de motocicletas. A balança é a mesma. Mas raios, se nós vimos que o caster é o mesmo, se nós vimos que o quadro dessas motos são iguais, se a balança é igual, como que eles conseguiram diminuir a distância entre eixos? E como que deram esse apelo esportivo à moto? Aí entra, digamos, o grande palavrão de todos aqueles especialistas em motocicleta verdadeiros. Não esses falsos que estão por aí hoje dizendo que sabem um monte de coisa e não sabem, enfim, não sabem tanto quanto dizem que sabem. Que é o conceito, que é a ideia, que é essa grandeza, que é esta medida chamada de trail. Antes que algum nerd venha atormentar minha vida, existem 4 tipos de trail no desenho de uma moto. Nós vamos falar de um, que é o mais prático, que é o chamado ground trail, ou trail do solo. Mas afinal, por que eu não estou usando aqui uma tradução? Que eu usei uma tradução aqui e não usei uma tradução aqui. Porque não existe propriamente uma palavra eficiente no vocabulário da língua portuguesa para traduzir esta palavra aqui. Trail quer dizer caminho, trail quer dizer trecho, talvez, mas nesse conceito aqui é melhor permanecer o trail mesmo, fica mais fácil. O que é o raio do trail? Que você já deve ter ouvido, é uma confusão, tem muita desinformação a esse respeito, mas não é tão complicado assim, tá? Nós temos que imaginar o ponto de tangência do pneu com o solo, numa linha reta entre o eixo e o ponto de tangência entre o solo. Cria-se aqui uma linha reta. Beleza? Tranquilo. Até aí tudo bem. E aí nós temos uma linha imaginária passando por dentro da caixa de direção. Imagine lá um daqueles lasers de apontar. Ele está dentro da caixa de direção e ele está descendo paralelo à suspensão. Ele vai bater num ponto à frente dessa tangente. Esta distância é o que nós chamamos de trail. E é isso que muitas vezes determina o comportamento da motocicleta. Mudar o trail, só o trail já é o suficiente para mudar completamente a motocicleta. Pilotos e preparadores, principalmente dos campeonatos de altíssimo desempenho, de alto nível, eles que o digam. Nas motos GP, o quadro tem um espaço enorme que você pode preencher com um dispositivo, e esse dispositivo é que vai mexer, por exemplo, no caster da moto. E as mesas, é justamente as mesas que você vai mexer para mexer no trail. E olha só, a Honda só precisou desenvolver 2 novas peças para transformar uma CB comum numa CB esportiva, que foi criar uma mesa. Esta aqui é de CB, digamos, não esportiva. O que determina o trail lá embaixo, uma das medidas que determina o trail lá embaixo da moto é justamente o offset, ou seja, o deslocamento entre esta linha imaginária aqui e essa linha imaginária aqui, esse centro com esse centro de furo. Conforme esse centro vai chegando mais próximo aqui,
o trail vai aumentando lá. Vamos ver de uma outra forma. Na nossa motoquinha aqui, ó. Olha só como é que tá aqui. Eu fiz um rasgo justamente para poder fazer uma variedade de trails. Só que aí você pergunta, tá, mas e daí? O que muda fazer um trail maior na CB 450E? Vamos lá. Quando você tem trails menores, a moto ela tem uma capacidade de esterçamento maior, também de mudança de trajetória. Ou seja, a combinação entre distância entre eixos, caster e trail muda completamente de uma moto para outra, de uma proposta para outra, ou até da mesma motocicleta. Por isso que é muito, não digo perigoso, mas é complicado você falar assim, eu vou arrancar a frente da moto e botar a frente da outra moto. Bom, você pode mudar completamente a geometria, pode até ficar melhor, mas pode ficar bem uma bela porcaria. O que a Honda quis ao aumentar o trail da CB 450? Trail mais curto, mais agilidade, mais arisca, mudança de trajetória mais rápida. Trail mais longo, mais estabilidade. As CBs, para quem anda de CB, a CB não é uma moto esportiva. A CB não é nem, para dizer a verdade, uma moto de grande desempenho. Aliás, eu posso falar, porque como se diz hoje em dia, eu tenho lugar de fala, eu tenho uma. Mas a Honda queria dar uma segurança para o piloto de CB que as outras CBs não davam. Ou seja, você pode chegar a uns 150 km por hora com a moto muito mais estável, que ela não ia chimar, que ela ia se manter mais firme, transmitindo mais confiança, copiando melhor o pavimento do que as outras CBs. Que vamos combinar, quem conhece bem de CB sabe que ela é louca, basta ter um pequeno defeito em algum lugar e a galinha vem, ou chime, como queira. E o que a Honda fez? Ela desenvolve uma mesa com offset diferente. Ela diminui essa distância entre esses centros. Aqui, no desenho, eu fiz o T1, que é da CBzaiada que tem por aí, sem ser AE. E o T2, aqui em vermelho, que é o da E, 110 milímetros. Você vai falar, mas pô, 10 milímetros, meu 10 milímetros não é nada. Quando se trata de trail, 10 milímetros é muita coisa. É bastante. Então, eles conseguiram, apenas mudando duas peças que já eram fabricadas no Brasil, mudar completamente o comportamento da moto. E não é só isso. Já deu para perceber o seguinte, tá? Se eles diminuíram, a gente vai enxergar isso, tá? Olha só, tá vendo? Ó? Esse é o trail da CB normal e o trail da CB 450E. Com essa mesa mais estreita, com offset menor, eles conseguiram uma outra coisa também. Eles trouxeram, eu vou falar, vai parecer bobagem o que eu estou falando, tá? Mas eles trouxeram a frente mais para o meio da moto, ou levaram a moto mais próxima da frente. Eles conseguiram diminuir a distância entre eixos. Você deve estar se perguntando, mas se o trail mais longo deixa a moto mais firme, então ela não ficou muito mais ágil, só que ela perde um pouco na distância entre eixos. Então ela volta a ganhar uma certa agilidade que ela tinha perdido. Outra coisa importante, é um outro conceito que a gente pode explorar um dia, é o centro de gravidade. Ao fazer isso, ao trazer a frente da moto
mais para dentro da moto, você transfere o centro de gravidade mais para próximo da roda dianteira. Os japoneses, já na década de 80, eles tinham entendido uma coisa: concentração de peso, concentração de massa, quanto mais no meio da moto, melhor. A moto que mais ilustra esse conceito foi a moto em 1998, que todo mundo conhece, que é a R1. A R1 foi a moto que conseguiu empacotar tudo nessa área aqui. Mas eles já estavam sabendo disso. Então eles colocam um pouco mais de... concentram um pouco mais de massa. E eles sabiam uma outra coisa também. Os japoneses já estavam sacando tudo, porque já tinha ido para a corrida, e nas corridas os problemas já tinham aparecido. Que quando a massa vai um pouquinho mais para frente aqui na moto, o que acontece? Você ganha em estabilidade. Um pouco mais de peso aqui não faz mal a ninguém, aumenta a mancha do pneu, dá um grip melhor. Ao mexer no treio, trazendo um pouquinho mais de massa aqui, a moto, além de tudo, fica mais firme. Bom, é só isso? Não, tem mais também. É claro que tudo quando se fala de projeto em moto, você vai ganhar de um lado e você vai perder do outro. Quando a gente chega com o pescoço mais próximo aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó, tá vendo? O pescoço ele começa a chegar mais próximo, quase alinhado com a suspensão, você perde esse espaço aqui na frente da moto, que é onde nas outras CBs você enfia o farol. Entendeu agora por que a CB 450E tem aquela carenagem específica? É claro que depois de muito tempo o pessoal foi caindo, sofrendo acidente com a CB 450, de alguma, a Sport, de algum jeito foram enfiando uma carcaça de farol ali, meio de qualquer jeito apertada. Mas a Honda não ia fazer isso, porque atrás daquela carenagem, daquela pequena carenagem original, a original, não tem copo de farol, não tem carcaça de farol. É tudo mais livre ali dentro. E ainda tem um bônus, né? A gente não pode esquecer que depois muita gente foi copiar essa moto. Gente que tinha outros tipos de CB, comprava no mercado paralelo uma carenagem feita de fibra, socava meio de qualquer jeito em volta do farol, mas não era uma Sport, né? Sport, o que determina a Sport nem é tanto aquela carinha dela, é justamente a geometria dela. E tem mais uma coisa, um bônus que a Honda dava para quem comprava esse tipo de moto. Qual que é o bônus que eles deram? Um guidão diferente. O guidão, se você pensar no guidão conforme a gente conhece, 99% dos guidões são assim. Aqui eu tive que fazer um guidão diferente na minha moto, porque ela é só de demonstração. Mas você basicamente só tem esse movimento para frente e para trás de regulagem, porque ele está preso por aquelas castanhas que a gente costumeiramente chama de riser. Quando eles desenvolveram essa moto, eles viram que havia uma necessidade de ter uma outra regulagem dessa moto, que seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Você tem as duas partes, a esquerda e a direita do guidão, você poder fazer isso com o guidão. Ou fechar mais, ou abrir mais, justamente para acertar a posição do piloto em cima da moto. Então você podendo abrir mais, jogando ele mais para frente, você joga o piloto mais para frente. E aí, junto com distância entre eixos diferente, junto com um trail diferente, praticamente você tem uma outra moto. Deu para entender? Se você conhece, se você tem uma CB 450E, saiba que você tem uma das motos mais raras fabricadas no Brasil. E esta é brasileira mesmo. Ela é um subprojeto, não sub no sentido de inferior, mas é uma derivação de um projeto europeu que só aconteceu no Brasil. Talvez algum outro modelo usando o mesmo conjunto de motor,
de powertrain talvez tenha ido por esse caminho, mas isso foi feito no Brasil pelos engenheiros da Honda da Amazônia. Então ela se torna quase que uma moto meio que única no mundo. Foram poucas quantidades, 83, 84, 85, e uma versão, digamos, de encerramento de produção, uma versão especial, que é a versão Nelson Piquet, em 1986, com poucas centenas de motos. Se colocar os clones, aí tem muita coisa por aí rodando com aquela carinha que não é esporte. Agora, o que eu usei para pesquisa para esse vídeo? Toda a literatura técnica disponível, ou seja, todos os manuais de manutenção, todos os catálogos de peça e todos os manuais do proprietário. Pelos catálogos de peça, você já descobre que realmente não há diferença, nenhuma diferença, em termos de motorização, comando, cabeçote, enfim, entre as CBs. 450, tirar o motor de um, bota na outra, é a mesma coisa. Mas tem uma diferença na hora que você vai olhar a mesa superior e a mesa inferior. Claro, depois tem a carenagem é diferente, a rabeta da Custom é diferente, o porta-luva da Custom é diferente, acessórios. Mas aquilo que constrói a moto, que é realmente diferente, é isso. A Honda foi absolutamente genial, fazendo uma solução barata e transformando uma moto que era uma moto meio, assim, digamos, talvez um pouco insegura e talvez um pouco sem graça, numa moto bem mais esperta e bem mais interessante de se pilotar. Então, se você tem uma, tem gente que tem e nem sabe que tem, porque a moto já foi toda descaracterizada, mas você vai descobrir pelo número de chassi. Então divirta-se. E se você gostou desse conteúdo, que parece ser um pouco mais aprofundado do que a maioria dos conteúdos que a gente tem visto por aí, dá um like, se inscreve. Se você se inscrever, se eu chegar a pelo menos uns 2.000, eu vou fazer mais alguns vídeos interessantes aqui. Ou então eu encerro e liquido a fatura. Ok? Foi um prazer transmitir esses conhecimentos. Fica aqui um grande abraço da garagem do Polímata, que Polímata é esse que vos fala.